E você é uma mulher que está levando tantas pessoas a conhecerem a palavra de Deus, como eu disse, não só pela tua vida, mas por tudo que você aprendeu e tem ensinado, discipulado tantas pessoas, tantos conteúdos que você compartilha. Então essa é uma missão de quem tem gerado no secreto e tem visto o poder de Deus em todas as situações. E a palavra é secreto mesmo, né? É. Inclusive, foi de uma forma extraordinária que Deus falou comigo pela primeira vez no secreto. Eu sei que você crê e você sabe do sobrenatural, mas foi de uma forma muito especial. A gente estava falando aqui em off, né? O quanto a timidez era uma das minhas prisões. E Deus usou uma pessoa tão simples para atravessar o país, disse, ó, tem uma palavra de Deus para você. E ela saiu de Manaus e eu estava em Cuiabá. E ela falou assim, eu vim para trazer uma palavra de Deus para você. E ela era uma pessoa analfabeta. E assim, para ela entrar na minha casa, todo mundo falou, a Naira não fala com ninguém, você sério que você vai lá? E não era por antipatia, era timidez. E ela falou, não, eu sei que ela ama Deus, ela vai me ouvir. E ela falou assim, olha, eu tenho uma palavra, Deus vai se revelar para você na palavra e você vai ensinar muitos. Aí eu comecei a rir no meu coração, Karina. Eu falei, tá. Eu falei, tá bom, eu não consigo abrir a boca nem para minha vizinha, como é que eu vou ensinar alguém? Mas isso era eu comigo mesmo. E ela falou assim, porque você tá rindo, igual Sara, porque você tá rindo, Deus vai te dar um sinal, amanhã essa mesma hora. Ela falou, olha no teu relógio, era 3 horas da tarde, uma pessoa vai entrar aqui na tua casa pedindo ajuda, você vai abrir a Bíblia e você vai ensinar com a maior facilidade. Você já era cristã? Você já estava servindo? Então, como pensa foi esse numa início? Pessoa porque eu me converti com 13 anos. A sua família era cristã já? Não, longe de ser isso. Eu nasci num lar onde tinha tudo que você pode imaginar, envolvido com as trevas. Tudo. E então eu não conhecia Deus, nem de longe nem de perto. Eu nunca tinha aberto a Bíblia e minha irmã foi a primeira a se converter e ela me levou. E eu me apaixonei por esse Deus maravilhoso e assim, o sobrenatural já começou desde a minha conversão, porque ele tinha que falar comigo de uma forma que eu entendesse. E como foi? E foi a coisa mais linda, porque dormindo, a gente estava num estado de pobreza absurda. E meu pai perdeu tudo, e quando eu falo é miséria mesmo. E dormia 5 irmãos no mesmo quarto, e eu escutei, Naira, mas olha, 5 irmãos, o que mais fazia era um atormentar o outro. Eu acordei, quem é agora, né? E quando eu vi meus 4 irmãos dormindo, me veio, eu não estava com pânico, mas me veio o pânico, porque eu tinha muita visão, eu tinha muita... Aí eu pus o lençol para cima, eu falei, meu Deus, eu me converti, eu achei que tinha acabado essas coisas, que eu nunca mais ia ouvir essas coisas, que eu nunca mais ia ver. Essas visões que você tinha, você achava que era porque você era médium, porque você tinha tendência a desenvolver o lado espiritual? Porque muitos se confundem, né? Falar, a gente tem que desenvolver o nosso lado espiritual, e as pessoas acabam achando que é partir para isso. E sem entender que é o lado do Espírito Santo vivo em nós, né? Verdade, é uma pessoa que tem sensibilidade para o lado errado. Isso. Né? Que está usando o lado errado. Isso. Mas eu tinha medo, não, eu tinha muito medo. Fui uma criança apavorada, justamente por eu ver muita coisa. Eu não... Falavam que eu tinha que desenvolver, Sim. Mas eu morria de medo, eu nunca quis. E eu queria que acabasse. Então eu achei que tinha acabado, aí veio o meu nome, Naira, e não eram meus irmãos, eu não via a hora que fosse domingo para falar com o meu pastor. Aí eu falei para ele, tio Cássio, porque é da Igreja Cristo Salvo em São Paulo que eu me converti, tio Cássio, pensei que tivesse acabado. Aí ele falou assim, Naira, ele foi um homem muito sábio, é um pastor incrível, já falecido. Ele falou, Naira, você teve medo desde o início? Não, achei que eram meus irmãos. Então, se você não teve medo, é Deus. Da próxima vez, aí ele leu Samuel comigo, fala comigo, Senhor, responde assim, mas ele não vai te responder em voz audível. Abre a Bíblia que ele vai falar com você. Ele foi sábio em tudo, muito sábio, né?
Aí eu fui para casa, demorou uns 3 dias, falei, bom, não vai acontecer mais. E eu, na verdade, eu estava com medo, eu nem queria. E aconteceu de novo, eu escutei meu nome 3 vezes. Aí eu falei, eu vou fazer o que o pastor falou. Fala, Senhor, que eu te ouço. Aí eu abri a Bíblia e foi o dia que eu entendi o que Deus queria de mim. Eu abri em Jeremias capítulo 1, onde está escrito, né, que tudo que iria enfrentar as lutas que a gente estava falando, mas que eu seria enviada pelas nações. Mais uma vez, meu pastor foi muito sábio. Ele falou assim, eu falei, pastor, eu olhei isso, ele falou, então, você tem chamado de missões, mas ele falou, mas você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar a palavra, conhecer a palavra, vai ter que estudar línguas. Por isso que eu fui e estudei, né, idiomas, e por isso que eu me tornei tradutora. E a princípio, assim, que você entendeu já que esse era um chamado, você já se entregou completamente? Tipo, esse é o chamado, então agora eu vou me preparar. Ou você ficou com receio, se era mesmo, se não era, se era de Deus? Então, eu mergulhei, igual você. Mergulhei fundo, assim. Podia ninguém acreditar em mim, mas eu acreditava no que Deus tinha falado para mim. Mas eu não fiquei anunciando. Eu levei a sério o que o pastor falou. Vai e se prepara. Sim. Aí na minha igreja, talvez você não conheça, mas ia Russell Shedd. Russell Shedd é, assim, um dos maiores teólogos e especialista em escatologia. Aí veio a minha paixão, tá vendo? Aí eu ficava sentada, tipo, sabe quando Paulo fala que ficava sentada aos pés de Gamaliel? Eu ficava sentada aos pés de Russell Shedd. E o meu pastor falava assim, Nália, você está entendendo alguma coisa que ele está falando? Eu tinha 13 anos, Karina. Nossa. Você está entendendo alguma coisa do que ele está falando? Não. E por que você fica ouvindo escatologia? Sim. Porque eu sei que eu vou entender. Mas eu não entendo. Hoje eu não entendo uma palavra do que ele está falando, mas eu sei que eu vou entender. Então eu fui muito persistente na minha caminhada, perseverança mesmo, sabe? Sim. Eu queria conhecer Deus, eu me apaixonei pela palavra. E o que eu estava contando anos depois, e eu fui indo, 13 anos, 15 anos eu já estava trabalhando em missões. Estava na Missão Antioquia, Portas Abertas, Rádio Transmundial. E essa foi minha trajetória.